verdade. É um jovem que Deus está usando e nós vamos ouvi-lo trazer uma mensagem em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, e os jovens diz, e assim, Jesus, usa o céu. Glória a Deus, seja louvado e engrandecido o nome sempre eterno do nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória seja dadas. Irmãos, pregar num ambiente onde o Espírito Santo se faz presente se torna fácil. Glórias a Deus. Eu confesso aos irmãos que sinto a alegria dos pés, felicidade na barriga com forma de uma ânsia, mas uma gratidão a Deus na minha alma. Serei breve, não irei estender, visto as caravanas, os pastores, a hora já está se chegando a avançar, mas convido para nesta noite que o Senhor se aproprie dos vasos que aqui estão, porque a palavra diz, aleluia, que agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. A festa pode ter cantor, pode ter pregador, convidados nobres, mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. Aleluia. Irmãos, por gentileza, abram comigo as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o verso 26. Glórias a Deus. Um culto à viva jovem, com caráter jovem e com a palavra destinada aos jovens. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, o verso 26. Glórias a Deus. Aleluia. E quem encontrou, já vai no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Quem encontrou em 1 Samuel, vá no livro do Novo Testamento, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Glórias a Deus. Aleluias. Quem já encontrou o primeiro versículo, diga amém. Amém. Estou vendo que os irmãos estão bom de escola dominical. Glórias a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Agora eu irei em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Diz assim: a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. A palavra de Deus, ela tem essa epígrafe, começando assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor,
quer os governadores, quer o rei como superior, quer os governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque, o último versículo, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E a igreja de Jesus Cristo dê glória bem alto para o Senhor cidades aos céus. Amém, amados? Eu, de primeiro contato com um versículo escrito em 1 Samuel, me remeteu a uma relação de alteridade, ou melhor, uma relação de diferenças em que há no livro de 1 Samuel, a começar porque Samuel, ele é o primeiro grande profeta de Israel. Samuel é o último juiz de Israel. Samuel é aquele chamado por Deus pelo voto de sua mãe, a irmã Ana. Samuel, o seu nome tem, na sua forma hebraica, a Deus tem um pedido. Eu quero abrir um parênteses para dizer alguma coisa a alguém aqui nesta noite. O que você tem pedido a Deus, Deus não te esqueceu. Já foi dito nesta noite. Assim Ele fará conforme a sua boa vontade. Aleluias. Glórias a Deus. Samuel, filho de Elcana, marido de Ana. Ana, as irmãs conhecem bem a história, ela não podia ter filhos, mas Elcana, ele teria que dar continuidade à sua descendência. Naquele tempo era massacrante para uma mulher não poder gerar filhos, de tal forma que Ana era vista como amaldiçoada por ser estéril. É uma dor muito grande para uma mulher, ela não poder olhar para sua casa e ver dentro da sua casa seu filho e poder se alegrar, momentos juntos. E aquela mulher, glórias a Deus, ela tomou uma decisão na sua vida. Ela disse: eu vou falar com o sacerdote, eu vou falar com Eli. E quando ela chega diante do sacerdote, aleluia, Eli olha para ela e ela não diz nada, mas os seus lábios ficam parados, como que eu não tenho palavras para dizer. No Novo Testamento, no livro de Romanos, a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela mulher, ela não tinha forças para falar, nem com Deus, e ela falava com Deus, mas ela não tinha força para falar com o sacerdote. E ela pediu um filho para tirar aquela maldição que tinha na vida dela, ela não poder gerar. De forma que Penina, a outra mulher de Elcana, porque podia naquele tempo, Penina, ela caçoava, ela irritava, ela fazia com que Ana se aborrecesse. E a Deus dos altos céus foi ouvida a oração de Ana, e Ana teve um filho e chamou Samuel. Como eu disse, Samuel significa que Deus tem um pedido. E acontece que Ana diz ao Senhor e faz um voto: Senhor, eu sou estéril, mas se eu tiver um filho, eu entregarei a ti. Jovem, eu posso dizer na autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus é aquele que cumpre sonhos. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. No Salmo 37, o verso 4, diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Eu não sei aquilo que você está pedindo a Deus. Eu não sei qual o Samuel que está sendo gerado no teu ventre. Eu já tenho por fé. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma questão de saúde, mas o nosso Deus é Deus de milagre. E o que mais me intriga, irmãos, é que o
Belial, não por ser filho de Eli. Eli é o nome de Deus. Mas essa nomenclatura, filhos de Belial, queria dizer que eles praticavam mal, pelo que o Deus os matou. Aleluias. Mas em contraponto, tinha um jovenzinho, uma criança, nos pés de Eli, que estava crescendo diante de Deus e diante dos homens. E quando os filhos de Eli faziam o que era errado, já tendo a unção sacerdotal, estava a criança Samuel trilhando pelo caminho assim, Senhor. Fala, meu Senhor, teu servo te ouve. Fala, Senhor, o meu servo te ouve. E a Bíblia chega a dizer que Samuel se tornou agradável a Deus e aos homens. E eu fiquei intrigado, irmãos, porque eu pensei, alguém pode agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo? E aí eu fui na Bíblia e um versículo muito... o texto que me veio uma menção na memória foi o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11, que diz que nós temos que ter um viver correto no meio da sociedade. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, e o verso 11 diz: pelo que zelamos, pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também para com diante dos homens. E eu vi ali que enquanto Samuel estava na linha sacerdotal, ajudando Eli, posso dizer assim, como um pai. Eli era um pai na fé de Samuel, e Samuel aprendendo com Eli. Acontece que no contraponto, os filhos de Hofné, os filhos de Eli, morreram na maldade. E aí me vem em tona esse versículo que diz que, em primeiro ponto, nós devemos observar a lei espiritual. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Primeiro ponto, a questão espiritual. Aleluia. Isso é para jovem. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto, a questão moral. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, honesto, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Questão moral. Terceira parte, que aos governadores, como por eles enviados para castigos e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. E a terceira questão, civil. Você não pode pensar que neste mundo você vai viver fora da sociedade. Você tem que pensar que você dentro da sociedade, você vai influenciar ela para elas vir aos pés de Jesus. Você não pode ser um crente que chegue na igreja e diga assim: eu só obedeço a Deus. Tem muito deles, né, pastor? Tem, está cheio, o pastor está dizendo. Eu só obedeço a Deus, eu sei a palavra de Deus, eu conheço as escrituras. E naquele tempo de Paulo e Apolo, havia muita dissensão, porque um dizia eu sou de Paulo, e outro dizia eu sou de Apolo, e outro dizia eu sou de Jesus Cristo. E ficava aquela contenda. Mas o Senhor, Ele traz em primeiro ponto a questão espiritual. Como é que está a tua alma? O que tu tens feito para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? Não adianta a gente chegar no dia de hoje, uma Viva Jovem, um culto belíssimo, todos bem trajados, e dentro de nós estamos faltando algo. Estou impactando. Sabia? Não adianta o templo ser luxuoso, pomposo e tantos adjetivos, e a igreja humana, a igreja espiritual, o tabernáculo de Deus. E aí, jovem, como é que fica a nossa situação?
Segunda questão, segundo pilar, questão moral. Já estou terminando, já estou com medo do fim. Daqui para as 12 a gente termina. Questão moral. A questão moral, ela é o seguinte: é aquele crente que você está lá na rua e chega Zezinho e diz: se fosse para ser crente igual isso aí, eu não queria não. Questão moral. Conduta no meio dos gentios. Eu quero ser crente. Agora eu quero ser crente igual o pastor Irlande. Amém? Eu não quero ser crente como João dos Anzóis. Questão moral. Agora, hoje, a gente tem uma liberdade tão grande que a gente faz como quer, muitas das vezes. A gente vem para a igreja com o nariz empinado, achando que a gente é dono da cocada preta. A verdade é essa, desculpa a linguagem. Mas onde é que está Jesus dentro da tua vida? E aí eu fico pensando, fiquei analisando em Samuel, como ele crescia diante de Deus e diante dos homens. E o único ponto que eu observei em Samuel se chamou 4 letrinhas. Disse o dicionário do crente, ele tem 4 letrinhas. É obedecer, obedecer, obedecer. Naquele tempo, Pedro escreve essa carta, essa epístola, no ano 64 ou 65, depois que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ou subiu para os céus. Naquele tempo havia uma grande perseguição da parte dos romanos, da parte dos judeus e por parte dos familiares, que não queriam ter em sua casa uma pessoa crente. Porque significava que uma pessoa crente seria a causa está amaldiçoada. Porque muitas vezes nós vemos que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele era enviado pelo Império Romano e fez o que fez com Estevão, foi morto apedrejado. Naquele tempo, ser cristão era um desafio. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa epístola para encorajar os cristãos da Ásia Menor para segurar a sua fé. E quantos cristãos estão aí na Coreia do Norte, no Irã, na Somália, Moçambique, Países Baixos, muitas das vezes sofrendo perseguição, e nós temos, jovens, liberdade de pregar o Evangelho e estamos querendo fazer a unha, pintar o cabelo. Aleluia! Que pode dar glória? Aleluia! Isso é para mim também, irmãos. Porque eu também sou jovem. Como o pastor disse, eu me toquei, senti a vontade de estar você, como jovem, porque não é fácil chegar aqui. Eu poderia muito bem tentar ser um super-homem aqui diante de vocês, e quando chegar no outro dia, desfazer tudo que eu faço. Mas o pastor me conhece. A igreja aqui do estado me conhece. Aleluia. Pela cultura no seu sangue. Aleluia. Que tipo de igreja, que jovens nós estamos fazendo? Nós somos a geração que influencia o mundo ou a geração influenciada pelo mundo? Aleluia. Samuel, ele calado, estava lá. E quando Hofné e Finéias estavam com as bandejas de Satanás na boca, e Samuel só se alimentando do maná de Deus. Samuel só se alimentando da comida boa do céu. Samuel só seguindo o prazer das coisas de Deus. E Deus foi e abençoou de uma tal forma que desde Moisés nunca se viu um homem tão virtuoso como Samuel no Antigo Testamento. Eu comprovo pela Bíblia. Quando Jeremias ele vai interceder pela nação de Jerusalém, que estava para ir para a Babilônia, Jeremias usa o nome de 2 homens, Samuel e Moisés. O povo estava sendo levado cativo pelos seus pecados, e Jeremias diz: Senhor, eu peço pelos teus servos,
Samuel e Moisés. E muitas das vezes, Samuel ele não tem aquela... Samuel, como criança, diz que ele recebia uma túnica por ano da sua mãe. A Bíblia diz que Ana ela teve mais 5 filhos. Deus concedeu o pedido de Ana, abençoou Ana de uma tal forma que aquela mulher que antes era vista como uma mulher imunda, agora era vista como a mãe de Samuel, homem de Deus. É assim que Deus quer fazer na tua vida, jovem. É assim que Deus quer agir no teu namoro. É assim que Deus ele quer traçar os planos do percurso da terra. Não adianta nós queremos o desejo do nosso coração. Você pode pedir a Deus que o desejo do seu coração seja igual ao do Senhor. Porém, se não for igual, que permaneça no Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas voltando para 1 Pedro. No livro de Hebreus, no capítulo 12, diz: nós, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que de tão nos rodeia e corramos com paciência para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que é Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Eu aprendi com homens como o pastor Zezinho, que eu considero como ele é um patriarca, mas eu considero ele como um avô, um pai na fé, que a carreira não é do ligeiro. Eu aprendi na caminhada que não é preciso você ser um bam lá no mundo, mas precisa você ser conhecido por Jesus e fazer a diferença na terra. Não adianta você querer fazer um paredão lá no mundo, você ganhar milhões e milhões, enquanto diante de Jesus você está sendo nada. Jesus tem uma posição em nós. Nós somos a geração ou a pré-geração do arrebatamento. Nós é quem vamos, é o exército de Deus vivo a pregar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não temos tempo para perder com embaraço. Você sabe o que é embaraço? Embaraço muitas vezes não é pecado. Embaraço é você ficar balançado. Eu não vou, não vou. Diga assim, eu não vou em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus eu sou crente. Doido é, ache o que quiser, mas vai ser isso. Lá na frente você vai ver que vai dar tudo certo na sua vida. Glória a Deus. Eu preparei essa palavra. Eu sabia que Deus tem N formas de tomar a direção. Deus ele poderia trazer uma palavra pentecostal. Eu já vim aqui, já trouxe palavras pentecostais. Mas hoje Deus, ele reservou essa palavra de direção para os jovens. Eu sei que hoje eu estou aqui, mas amanhã você não, nem eu nem você, nós sabemos onde vamos estar. Quem pode dizer aqui que amanhã vai estar vivo? Nenhum de nós. Você pode até dizer, eu sou jovem, tenho força, mas a Bíblia diz que nós somos como a sombra que passa. Aleluia. Aquilo que você vem pedindo ao Senhor, jovem, entregue no Senhor, entregue. Não vá pelos olhos. A Bíblia diz que há caminhos que é o Senhor, que ao homem parece certo, mas no fim é morte. E esse que está falando aqui, estou falando, eu já tive experiências com isso. Já tive experiências de tentar quase um embaraço.
e no meio do embaraço chegar ao pecado. E nós sabemos como é difícil reconquistar o Espírito Santo em nossas vidas. Nós vemos homens como o rei Davi, homens que tinham uma grande postura diante de Deus, mas quando pecou, no Salmo 51 nós vemos ele dizendo: Senhor, esquece das minhas transgressões, cria em mim um coração puro, não me lances da tua vontade, da tua presença, não me tires a tua salvação, a alegria da tua salvação esteja dentro de mim. Aleluias, glórias a Deus. Você pode dar glória porque o Espírito Santo ainda está dentro de você. Aleluia, esse é o avivamento que nós precisamos. É o avivamento com palavra, avivamento com vida e com muita, mas muita unção de Deus para compartilhar o certo. Aleluia. Glórias a Deus. Porque somos nós, irmãos. Essa missão não foi dada aos anjos. Alguém pode dizer: eu vou obedecer aos anjos. Não. Deus diz. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8: obedecer aos vossos pastores. Aleluia. Obedecer aos vossos pastores. Aleluia. Muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Eu tenho experiência. Mas até aqui estou. Até aqui por obediência ao Senhor e ao meu pastor, aos meus pastores. A Bíblia diz aos vossos pastores. Essa palavra que está sendo pregada, ela está sendo defeito para alguém nesta noite. Aleluia. Alguém que saiu da sua casa e disse: Deus, fala comigo, me dá uma direção. Aleluia. Porque eu quero te servir de verdade. Eu não quero me enganar pela minha linha de coração. Eu não quero, Senhor. Eu não quero me frustrar mais uma vez na vida. Eu entrego a Ti o meu coração. Os 3 pilares. Você primeiro entrega a parte espiritual, faça bem a parte moral e a questão civil. Uma vez uma pessoa daqui da cidade perguntou para mim, eu estou terminando, me perguntou o que era essa crise que está acontecendo no Brasil. Eu disse: essa crise não é econômica, essa crise não é social, essa crise se chama crise espiritual e moral, porque os homens estão presunçosos, os homens estão de mal a pior lá fora, os homens muitas vezes estão avarentos. Mas a igreja de Jesus, ela pode estar atenta, porque a qualquer momento, ao abrir e fechar os olhos, ao som da trombeta, nosso Senhor virá em grande glória e majestade.